Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, depois de domingo aí, né? Depois de um dia maravilhoso, né? Que foi o assentamento da pedra fundamental do nosso templo, da nossa grande loja unida maçônica do Brasil. Eu tenho somente que agradecer aqui na pessoa do Tawan Kises, né, juntamente com os irmãos da Guerreiros da Luz e da Liberdade, e o Thiago com a sua loja, na pessoa da sua loja Lealdade e Tolerância, e nosso irmão Antônio Neco, né, da Fortaleza Nova Bragança, onde todos nós estávamos presentes, com a presença do nosso sereníssimo Grão-Mestre Júnior e com o nosso eminente Grão-Mestre Jarbinha. Foi uma festa maravilhosa. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Só agradeço aos meus irmãos. Meus irmãos, me fizeram uma pergunta e que eu não posso deixar de fazer algumas ponderações sobre a pergunta que me chegou. Me perguntaram o que eu acho, o que eu estou achando da eleição do que está acontecendo aqui na grande loja do estado do Ceará. Eu acho que pela primeira vez eu vou me tornar uma pessoa, vou me fazer uma pessoa partidária. Eu não posso deixar de externar esse comentário, até porque pediram a minha opinião e eu não me recuso a dar opinião, eu não me recuso. Eu não sou imparcial, né? E também não gosto de ser partidário, mas infelizmente dentro dessa matéria eu vou ser partidário, né? Vocês me permitam, porque eu vivi a situação, né? E eu vou achar muita incoerência, muita injustiça, se de fato a chapa que se prega felicidade for reeleita, né? Se for de fato reeleita. Então já estou mostrando a minha parcialidade, ou seja, estou escolhendo um lado, mesmo eu não estando nessa instituição, não tenho mais nada até falar sobre essa instituição, mas falo por uma questão de que consiste a maçonaria, né? Não posso negar que a Grande Loja do Estado do Ceará é uma representação da maçonaria, né? Ela tem a sua prerrogativa de representabilidade da maçonaria. Veja bem, meus irmãos, quando se levanta uma bandeira de qualquer ideia, mostra-se que há necessidade de vivência do que consiste. Quando você fala de que temos que ser felizes, levantando uma bandeira pregando uma ideia de felicidade dentro de uma instituição, é porque, de certa forma, não convive em felicidade. A outra também, de certa forma, quando se fala de fraternidade, quando se busca levantar uma bandeira de fraternidade, mostra-se também que não estão vivendo em fraternidade. Então as ideias apresentadas não é muito diferente. Deixa eu fazer aqui uma comparação com a política profana, digamos assim, quando um candidato a um governo do estado, ele começa a falar que o estado, né, que ele está sendo candidato, precisa melhorar o saneamento, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a segurança pública e etc. Mostrando as imperfeições do candidato atuante, né, mostrando os erros do candidato atuante e dizendo que vai melhorar, que vai fazer a coisa funcionar. Então, quando você, numa instituição, apresenta que a instituição precisa de fraternidade, é porque não está vivendo fraternidade. É uma questão até lógica, digamos, né? Bem, mas por que eu não votaria, se eu fosse da instituição Grande Loja do Estado do Ceará, eu não votaria na chapa Felicidade? Olha só, pelo simples fato, porque o maçom, ele não é diferente do povo, né? O maçom, ele não é um super-herói, ele não é uma pessoa extraterrestre, ele é de fato uma pessoa comum. Ele tem memória fraca, ele é um eleitor. E logo os maçons que pregam, politicamente falando, sabe disso, que o maçom tem uma memória muito fraca, né?
E, digamos assim, né? Deixa eu rir aqui um pouquinho, pessoal. Bem, no início da pandemia, quando o governo do estado decretou o lockdown, né, que tudo tinha que fechar, os sereníssimos, os grão-mestres das potências maçônicas, fecharam as lojas, né? Não, por uma questão até, ou seja, deveria ter feito isso, claro, não poderia ser diferente. Mas o que aconteceu é que o sereníssimo da grande loja do estado de Ceará, ele veio ao público assim, na área interna da potência. Ele fez um vídeo, né, muito interessante. Eu acho que esse vídeo não existe mais, foi apagado, foi tirado, e que os irmãos, no início da pandemia, não ficassem preocupados. Principalmente aqueles irmãos que viviam de comércio, né, e que era sabedor de que as suas lojas iam fechar, né, ia ficar difícil para os irmãos. E ele falou de uma coisa, ele foi muito feliz na sua colocação quando disse para os irmãos que os irmãos não se preocupassem, não se preocupassem com as mensalidades, né? Essa mensalidade a qual a potência exige para que os irmãos mantenham a sua regularidade, tem que pagar para manter as suas atividades. Então era lógico, né? Já que eu não ia para as reuniões, já que eu não ia conviver com meus irmãos, eu não pagaria, né? Porém, o que ocorre? O que aconteceu? Isso, no início da pandemia, foi pedido aos veneráveis que fizessem uma lista dos irmãos que fosse desejoso que as suas mensalidades fossem suspensas durante um período. Algumas lojas apresentou, acredito eu. A minha loja apresentou os irmãos que requereram essa suspensão dos pagamentos. Só que, no determinado momento, mais ou menos durante uns 6 meses já de pandemia, no pico da pandemia, o venerável da minha loja, ele, não suportando mais os encargos, a pressão que vinha da grande loja, as cobranças que vinham da grande loja, falou para nós outros que o Sereníssimo tinha suspendido o decreto. Tinha dito que as lojas tinham que pagar. E o nosso venerável da nossa loja, da Casa Serrana Maraguapense 133, já estava pagando, sem nos comunicar, a mensalidade de todos os irmãos, a qual a minha mensalidade, que eu trabalho de conta própria, eu tinha colocado o meu nome para que viesse suspender os meus pagamentos. E aí, o que acontece? A única voz que foi levantada foi a do Jair Gomes. Eu disse que eu achava injusto. Eu disse que, assim como ele veio politicamente agradando todos os irmãos da jurisdição, a qual eu fui um que felicitei ele, a qual eu fui um que engrandeci a atitude dele, não seria diferente ele também vir novamente e dizer: ó, meus irmãos, os motivos que eu vou revogar o meu decreto é esse, assado, cozido, torrado, né? E é necessário que os irmãos paguem as mensalidades. Não, ele falou numa eclésia fechada, somente para os veneráveis, e o meu venerável, falo particularmente do meu venerável, não comunicou a nós outros, tentou, acreditando ele que a pandemia ia durar 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? E ele pagando ali a mensalidade sozinho, de todos os irmãos, né? Alguns irmãos ficaram pagando, aqueles, né, que tinham sua aposentadoria, seu dinheiro fixo, né? E etc. Mas muitos dos irmãos da loja não estavam pagando. E quem sustentou o financeiro da loja, referente aos pagamentos, foi o venerável. Eu levantei a bandeira, né? Disse que achava injusto e que era incoerente a atitude do Sereníssimo. Outra incoerência da parte do Sereníssimo é que logo no início do seu mandato, ele criou 10 novos artigos, acrescentando no Código Disciplinar da Maçonaria, Grande Loja Unida, Grande Loja do Estado de Ceará, artigos em relação à disciplina maçônica, brindando a sua pessoa. Um dos artigos, fiz até um vídeo bastante longo,
há 2 anos atrás, se você ver aí na playlist, eu fiz esse vídeo, discordando plenamente dos artigos apresentados ali, né? E principalmente um que ele declara-se o absoluto interpretador do que consiste a ética, né? O artigo diz mais ou menos assim, deixa eu ver se vem à memória, a falta do conhecimento, a falta do que consistisse a interpretação do que seja ético na maçonaria da Grande Loja do Estado de Ceará, ficaria a critério do grão-mestre a interpretação. E assim sujeito apenas, ou seja, no meu caso, como eu levantei esse protesto, como eu fui a única voz que falei, discordando do mesmo, ele interpretou que eu estava sendo incoerente, porque um dos artigos diz que o maçom da Grande Loja do Estado de Ceará não pode levantar-se em protesto, né, em nenhum tipo de manifesto contra a administração dos maçons eleitos, tanto os maçons como a autoridade civis. Nessa época havia muitos irmãos, muitos maçons da Grande Loja, né, faziam manifestos contra a política do Bolsonaro, né, muitos manifestos contra a política de alguns deputados, alguns vereadores, e esses maçons, vendo essas leis novas da Grande Loja do Estado do Ceará, recuaram nos seus manifestos, com medo de serem suspensos os seus direitos e até ser expulsos. Em relação ao Jair Gomes, eu continuei os meus manifestos, buscando, falando que havia incoerência nessa administração da pessoa desse sereníssimo. E isso iria me ocorrer uma expulsão, né? Eu vim saber, né, um tempo depois, já com praticamente 1 ano de pandemia, que estava se cogitando a minha expulsão da minha loja. O meu venerável, muito sensato, muito inteligente, um cara equilibrado, que, Jonas, você sempre terá o meu respeito, viu, pela sua atitude. Ele me procurou, né, me telefonou, antes que houvesse os trâmites, antes que houvesse uma loja constituída, ou então ele usasse da prerrogativa, o grão-mestre no caso, que a loja é a primeira instância. Um venerável não pode expulsar um obreiro da instituição, só quem tem essa prerrogativa é o grão-mestre. A loja é a primeira instância. Então, o sereníssimo, o meu venerável, conversando comigo, diz: Jair, está acontecendo isso. Eu estou recebendo aqui uma prensa do procurador da Grande Loja do Estado de Ceará, querendo expulsar você pelos manifestos que você vem fazendo no seu canal em relação à administração do serenismo. E eu, meu irmão, pode expulsar. Eu sou maçom, eu não sou da Grande Loja do Estado de Ceará, eu sou da maçonaria, eu sou da maçonaria universal. Ele pode me expulsar da instituição dele, é um direito dele, jamais eu vou tirar essa prerrogativa. Mas ele não pode me expulsar da maçonaria. Não pode-se um peixe dizer que não pertence ao mar. Não pode-se o meu braço dizer que não me pertence. Então eu pertenço à maçonaria. Se ele quiser me expulsar da Grande Loja, pode expulsar. Eu não retiro nenhuma vírgula do que eu falei. Então o meu venerável, vendo a minha atitude, que era irrepreensível, mas na sua sensatez, pelo fato de que ele tinha que constituir uma loja de mestre maçom, onde teria que me chamar para que eu pudesse fazer a minha defesa, e com certeza não ia ser bom, ia quebrar a harmonia do que consiste a maçonaria. Eu acho até ridículo haver tribunal jurídico na maçonaria, onde todos nós somos irmãos, e principalmente quando você exerce seu direito de expressar o que pensa, expressar os seus pensamentos. Eu não digo que se você matar um irmão, eu não digo que se você cometeu um absurdo, uma fornicação com a cunhada e etc. Muitas coisas que a gente sabe que acontece, né? Digamos assim. Isso com certeza geraria um tribunal. Mas você falar o que pensa, defender aquilo que acredita, e aí você ir para um tribunal maçônico não consiste.
E aí então ele ofereceu-me espontaneamente o kit placê. Eu falei, meu irmão, eu aceito de bom grado, aceito o kit placê. Assim como eu entrei pela porta da frente, eu saio pela porta da frente. Mas disse até para ele, rindo, né, de forma cômica, mas eu não pago. Ele disse, não, Jair, não se preocupe não que eu mesmo pago o seu kit placê. E aí eu recebi o kit placê. Então, eu não votaria, né, nessa chapa, por essas incoerências administrativas. E dentro de um contexto geral, se você sabe da grande loja do estado do Ceará, o Silvio de Paiva Ribeiro, que foi um dos melhores grão-mestres que eu vivi na maçonaria nesses últimos 17 anos. O Silvio, ele que elegeu o Narciso Torta. Ele elegeu o Narciso Torta praticamente por aclamação. Praticamente houve os trâmites legais de uma eleição, mas não houve outra chapa. O Narciso foi aclamado praticamente como Sereníssimo Grão-Mestre. E hoje o Silvio de Paiva Ribeiro, ele não vota no Silvio, ou não vota no Narciso, ele vota na chapa da fraternidade, né? Na chapa da fraternidade. Ele se manifestou nas redes sociais, né? Falando do apoio que daria à chapa fraternidade. Então, se de fato essa administração foi salutar, foi engrandecedora para a grande loja, até um dos melhores sereníssimos, né, não comungou, digamos assim, com certas atitudes, principalmente uma das atitudes mais gritantes que ocorreu, que eu acredito que foi em meio à pandemia, em meio aos irmãos morrendo. Isso não quer dizer que a grande loja não cumpriu o seu papel, os irmãos morriam e ela pagava o seu percúrio, né, o direito do maçom, aquele que tivesse ativo, tivesse em dia com as suas mensalidades. Acredito que todos foram, toda a família recebeu o seu percúrio. Acredito, não estou lá, né? Não faço parte das famílias das pessoas que morreram, né? Nessa pandemia, os maçons que morreram. Mas nesse tempo, o Narciso, em plena pandemia, onde muitos irmãos estavam precisando de auxílios financeiros, o Silvio fez uma reforma grandiosa no templo da grande loja do estado do Ceará. Enquanto o mundo estava acabando, digamos assim, o Narciso estava construindo, elevando o templo perecível, o templo que o tempo vai acabar, e deixando de lado o maior templo, que são os irmãos. Por isso que acredito, dentro de tudo que houve durante esse mandato, é que nasceu a chapa Fraternidade, desses maçons que de fato viram e estão sendo verdadeiro com a maçonaria da grande loja do estado de Ceará. Mas infelizmente é política, meus irmãos. E a política maçônica, ela não é diferente da política profana. Há barganhas. Há barganhas. Ganhará quem mais digamos assim, fomentar a ansiosidade dos maçons e das suas lojas. De repente aí, a sua lojinha do interior está ansiosa pelo ar-condicionado, e agora você deve ter recebido esse ar-condicionado da grande loja. E o do checkmate, uma das estratégias maior de um político, e que você não percebe, porque você está altamente condicionado, foi a martelada que ele deu agora nesse tratado, desse reconhecimento da grande loja da Inglaterra. Um pedido em 2019, já também no começo da pandemia, ou seja, a mente inteligentíssima do cara começou a buscar já a sua reeleição. Ou seja, aí se fecha agora, né, em 2022, em pleno pleito eleitoral, o tratado foi feito com o reconhecimento da grande loja unida da Inglaterra. Então, meu irmão,
se eleito for, as barganhas, os oferecimentos, né, feitos por essa gestão se concretiza não diferente de uma política profana. Esse é meu parecer. Perguntaram porque quiseram ao Jair Gomes o que eu penso. Te amo sem te conhecer.